Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Unifesp, Fundação Oswaldo Ramos Hospital do Rim. Mais uma vez, em nome da disciplina e da Fundação Oswaldo Ramos e do Hospital do Rim, gostaria de agradecer a sua presença. O Gustavo é um grande parceiro, o Luiz Gustavo Modelli, ele é nefrologista formado pela Faculdade de Medicina da Unesp, Botucatu, tem sua carreira acadêmica toda feita lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, que é um grande polo de formador de grandes nefrologistas. Ele graduou em Medicina em 2001, fez residência em Nefrologia, mestrado e doutorado em Fisiopatologia lá. Hoje o Gustavo é coordenador do Serviço de Transplante do Hospital das Clínicas de Botucatu, membro do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, foi eleito para o Departamento de Transplante Renal, também da SPN para o próximo biênio, e ele tem um laboratório de ciência de dados que lida com informação e é um grande parceiro nosso aqui, participou de diversos estudos em colaboração. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, Gustavo. Gustavo hoje vai falar sobre diagnóstico diferencial de microangiopatia trombótica. Obrigado pela presença aqui. Bom dia a todos, agradeço bastante o convite, Lúcio, Renato, Dr. Hélio e demais colegas do Hospital do Rim, para fazer essa apresentação. Então, vou começar aqui com o diagnóstico diferencial das microangiopatias trombóticas. Eu confesso que é um assunto que eu tenho estudado, um assunto que gera um certo debate, nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco esse assunto. Então, o primeiro ponto é fazer o diagnóstico da microangiopatia trombótica. Isso pode ser feito clinicamente pelo encontro de 3 fatores: anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e a disfunção de um órgão-alvo. Então, a anemia hemolítica microangiopática é definida como queda de hemoglobina, aumento do DHL mais que 1,5 vezes o valor da normalidade, consumo de aptoglobulina, presença de esquizócitos no sangue periférico. Plaquetopenia, normalmente eu tenho uma plaquetopenia absoluta, ou seja, um valor menor que 150 mil, e a lesão de um órgão-alvo e sistema, quase sempre a lesão renal aguda. Mas eu posso ter também alteração do sistema nervoso central, convulsão, convulsões, alteração de outros órgãos e sistemas, como pulmão, trato gastrointestinal, dentre outros. Se eu não tenho as 3 características, eu repito esses exames em 24, 48 horas. Então, isso vai fazer o diagnóstico clínico da microangiopatia trombótica. Por outro lado, eu posso fazer o diagnóstico histológico. Então, eu posso, por exemplo, esses são exemplos de histologia de microangiopatia trombótica, mostrando aí microtrombos no glomérulo, endarterite proliferativa, trombose de arteríola. Então, a manifestação clínica dessa microangiopatia trombótica é a presença da tríade anemia hemolítica, plaquetopenia e disfunção renal. E a partir do encontro dessa manifestação, eu preciso fazer o diagnóstico etiológico. Então, talvez a primeira parte que a gente vai caminhar é para a PTT, que eu já tenho mais ou menos um mecanismo fisiopatológico conhecido. Então, na PTT, a púrpura trombocitopênica trombótica, o mecanismo fisiopatológico que a gente observa aqui nessa figura, letra A, é aqui nós temos um mecanismo que seria fisiológico. Então, eu tenho a atividade da enzima Adams TS13, presente normalmente, e eu tenho os multímeros de von Willebrand que estão no endotélio. Então, normalmente eles são privados pela essa enzima Adams TS13. Por outro lado, em indivíduos com PTT, normalmente é uma causa adquirida, um anticorpo anti-Adams TS13, ou, mais raramente, uma causa genética, vai fazer com que essa enzima não esteja funcionando adequadamente, e você observa na figura B a presença de longos multímeros de von Willebrand no endotélio. Esses longos multímeros de von Willebrand levam à agregação plaquetária, adesão, e a um processo de microangiopatia. Então, essa patologia a gente diz que é até mais do hematologista do que do nefro, né? Porque normalmente você tem uma função renal relativamente preservada, nós comentamos pouco tempo sobre isso, né? E uma plaquetopenia muito acentuada. Então, os franceses colocam um critério rápido de bolso para nós, seria uma plaquetopenia menos do que 30 mil, e uma função renal, uma creatinina entre 1,7 a 2,3, mais sugestivo de PTT. Mais modernamente, nós temos aqui o score plasmic, ele tem uma acurácia melhor, né? Então, você vai pontuar segundo essas características que estão aqui na tela, e quanto maior o número de pontuação, maior a probabilidade de encontro de uma PTT. Então, isso normalmente é usado até que você tenha a dosagem da Adams TS13. Então, a dosagem da Adams TS13 menor que 10% vai fazer o diagnóstico de PTT. E a atividade dessa enzima maior que 10% vai fazer o diagnóstico de outras microangiopatias. Então, um dos primeiros pontos é usar a Adams TS13. É importante que você faça isso antes de iniciar a plasmaferese ou plasma, infusão de plasma,
que vai alterar sua dosagem. Eu colho uma amostra e deixa para o processamento, até você ter o resultado dessa atividade enzimática, você pode fazer o score plasmídico, por exemplo, que vai te dar a probabilidade de ser PTT ou outra microangiopatia. Seguindo o mecanismo, uma próxima etiologia que a gente tem que descartar é a STEC-CHU. Então, no passado era a CHU típica, né? Esse termo, a gente abandonou esse termo, né? A gente utiliza hoje o termo STEC-CHU. Então, que é a microangiopatia causada pela toxina Shiga. Normalmente é um subtipo de E. coli que produz essa toxina Shiga, que vai ter uma lesão, até uma afinidade pelo GB3 do endotélio renal, ele vai levar uma lesão endotelial num processo de microangiopatia secundária a essa toxina. Então, como que normalmente nós temos? Nós temos um contágio de um alimento contaminado, normalmente pode ser leite não pasteurizado, pode ser fontes de carne, por exemplo, né, contaminada, e eu tenho uma diarreia, ela pode ou não ser hemorrágica, normalmente ela é, após uns 8 dias eu tenho o desenvolvimento de um quadro de microangiopatia. Essa microangiopatia dura mais ou menos 2 semanas. Esse processo ele é muito comum em crianças, especialmente abaixo de 5 anos de idade. Pode acontecer em adultos, mas ele é mais frequente em crianças, com uma frequência maior em crianças. 70% dos casos resolvem, e a literatura fala entre 15% a 30% que pode haver algum grau de sequela, mostrando que também são quadros que apresentam uma certa gravidade. A maior incidência de STEC-CHU é na Argentina, ninguém sabe muito bem o motivo exato por isso, qual é o contaminante, se existe um fator ambiental. Então, você tem 12 casos para cada 100 mil crianças abaixo de 5 anos de idade, isso é 10 vezes maior que outros países. Quando nós formos ver em surtos, aqui são um artigo que fala, ele revisou todos os surtos de STEC-CHU, episódios de mais de 5 casos. Então, a primeira informação que nós temos é que acontecem mais ou menos 2.800.000 episódios por ano de infecção intestinal por STEC. E destes, nós temos mais ou menos 3.800 casos de microangiopatia, que dá uma incidência menor que 1%. Algumas literaturas falam até 7%. Né? Essa revisão fala em uma incidência menor que 1%. E aqui nós estamos vendo nesse slide todos os episódios, a maioria é o subtipo de E. coli 157, que é o mais comum. E eu vou só frisar aqui o surto que teve na Alemanha em 2011, de E. coli 104. E teve foi diferente da cepa anterior, ele teve uma predominância em adultos jovens e não em crianças. Então, nós tivemos ali 3.800 casos na Alemanha, com 854 casos de microangiopatia, dá 22% de MAT, uma virulência bem grande desse agente, com uma letalidade bastante elevada. E voltando aqui para o espectro da microangiopatia trombótica, vou tentar dissecar um pouco esse slide. Então, primeiramente, a gente vai identificar a microangiopatia, clinicamente ou histologicamente, afastar a PPT pela dosagem dada na TS3. O segundo passo, eu vou afastar a STEC-CHU. O melhor que ia ser feito é colher um PCR para a toxina Shiga. Então, na presença de diarreia, isso é obrigatório, em crianças também. Então, você não tem o PCR para a toxina Shiga, você pode fazer uma coprocultura, mas o correto é que você faça o mais rapidamente possível um PCR para a toxina Shiga. E não sendo PTT e não sendo STEC-CHU, aí tem um amplo gama de diferenças de diagnósticos que estão aqui na tela. Por exemplo, eu posso ter deficiência do metabolismo, cobalamina C, uma causa rara de MAT, mas eu tenho que pensar especialmente em crianças, está associada a níveis elevados de homocisteína e ácido metilmalônico. É raro, mas pode acontecer. Microangiopatia por pneumococo, então num contexto de infecção pneumocócica documentada. Doenças autoimunes, então lúpus, por exemplo, pode ser uma causa secundária. Induzida por medicamentos, aí entram os inibidores de calcinurina, inibidores de mTOR, alguns antineoplásicos, e outros medicamentos que podem também causar microangiopatia. Associada ao transplante de medula óssea, associada a infecções. Então, quais infecções? HIV, Epstein-Barr, influenza, citomegalovírus, dentre outros. Associada à malignidade, causas associadas ao transplante e causas associadas à gestação. Seguindo esse fluxograma de diagnósticos diferenciais, e você não achando nenhuma dessas causas ditas secundárias, nós podemos imaginar que existe uma participação de uma desregulação da via alternativa do sistema complemento. Então, o que está acontecendo no endotélio? Nós temos uma lesão endotelial, isso pode acontecer, por exemplo, na PTT, porque você não está clivando os mutíneos de von Willebrand de forma adequada. Isso pode acontecer por toxicidade, por drogas, pode acontecer pela toxina Shiga, ou por uma desregulação da via alternativa do complemento, levando a excesso de produção do complexo ataque à membrana.
Então, isso eu vou ter inflamação, eu vou ter agregação plaquetária, eu vou ter hemólise, eu observo clinicamente, eu vou ter esquizócitos no sangue periférico, e eu vou ter isquemia tissular, com morte celular, levando ao aumento de produção de DHL. Então, todas essas são a tradução clínica do fenômeno da microangiopatia trombótica. E a fisiopatologia do complemento, então, esse é um slide adaptado de uma figura do New England. Aqui nós estamos falando da via alternativa. Então, nós temos a via clássica, a via da lecitina, a via alternativa. A via alternativa, nós temos hidrólise contínua de C3. Então, o C3 ele vai ser constantemente hidrolisado, isso é um processo fisiológico, produção de C3b. O C3b, aqui é uma célula endotelial normal, né? Ele vai se ligar de forma covalente no endotélio, por exemplo, o endotélio self, né? E no endotélio próprio, ele vai ter maior afinidade pelo fator H, que é o inibitório. E também eu vou ter proteínas de membrana, como MCP, CD55, que vão inibir a ativação do C3b, tornando o C3b inativado. Isso é um processo fisiológico. Entretanto, se eu tenho um endotélio disfuncional, ou se eu tenho uma bactéria, ou um fungo, por exemplo, onde esses patógenos, normalmente eles são lisados pela via alternativa do complemento, eu tenho, nessa figura mostra, uma disfunção do fator H, que é um endotélio disfuncionante, o endotélio fator H não está funcionando de forma adequada, ou uma maior afinidade pelo fator B. Então, se eu tenho uma maior afinidade pelo fator B, esse C3b vai continuar a progressão, C3bbA, C3bbb, ativando a C3 convertase, e também progredindo para C5, C5A, que é uma nafilotoxina, está mostrando aqui na figura, e o C5B, C5b progredindo para a formação do C5b9, que é o complexo de ataque à membrana. Então, se eu tenho alguma disfunção nessa via, eu posso ter uma hiperativação dessa via alternativa, por exemplo, um indivíduo que tem uma variante do sistema complemento, e ele vai ter excesso de produção de C5a, excesso de produção de C5b, com dano endotelial exagerado. Depois desse slide de mate no contexto da gestação, porque a gestação é um momento no qual nós temos um endotélio favorecido para a ocorrência de microangiopatia. E esse é uma apresentação de Fakuri, esse é um artigo de Fakuri, que é um grande especialista, né, ele fala para nós que durante a gestação a gente tem que considerar muito o período onde essa microangiopatia aconteceu. Então, por exemplo, se ela aconteceu no início da gestação, a maior probabilidade é que eu tenha uma PTT. E se ela aconteceu no fim do terceiro trimestre, é mais provável que eu esteja diante de uma pré-eclâmpsia e HELLP syndrome, muito mais provável que eu tenha essas duas patologias. Por outro lado, se acontece após o parto, então, ou se aconteceu antes, mas não resolve após 72 horas, por exemplo, começou com uma pré-eclâmpsia, houve a resolução da gestação e o processo de microangiopatia persiste, mesmo após 72 horas, aí eu tenho que pensar que possa haver uma alteração da via alternativa, ou seja, eu tenho uma microangiopatia relacionada a uma desregulação da via alternativa do sistema complemento. Eu coloco aqui uma apresentação de Fakuri na Euroblood, a QR Code, ele falando sobre esse slide, falando um pouco sobre esse paper, e também sobre a MAT no contexto da gestação. Esse eu acho um slide bem interessante para a gente discutir microangiopatia, porque o que esse autor fez? Ele, em 11 anos, ele revisou os casos de microangiopatia, o que era mais frequente no serviço dele, né? Então, você vê, onde que esses pacientes chegam? 41% na obstetrícia, 14% na hematologia, terapia intensiva 14%, 13% admitidos na nefrologia. Então, o maior contexto de ocorrência aqui é um contexto da obstetrícia, provavelmente o nefrologista vai ser chamado, né, porque você vai ter disfunção renal, e à direita nós vemos qual é a maior chance de ocorrência. Então, realmente, o contexto da gestação, HELLP syndrome, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, em 36%, secundária a malignidades em 13%, secundária a drogas, né? Então, as causas que o autor chama de primárias são menos frequentes, a gente sabe, a frequência é menor, por exemplo, PTT 5,5% desses episódios de microangiopatia, e a SHUA, que seria, então, a microangiopatia relacionada à desregulação da via alternativa, aconteceu em 3,7% dos casos. De qualquer forma, nós vemos ali que em qualquer uma dessas microangiopatias a letalidade é elevada, foi 23%, a necessidade de diálise também. A ocorrência de microangiopatia, apesar de ser de qualquer causa, é um processo realmente que traz aí uma alta letalidade, um alto grau de acometimento renal. Esse slide é um trabalho aqui do grupo do pessoal da Garrin,
E ele foi levantar no contexto pós-transplante. Então, no contexto pós-transplante, a frequência de microangiopatia também é elevada, varia de 1 a 15%, a literatura fala de 1 a 15%. Então, o que esse trabalho fez foi analisar as causas histológicas de microangiopatia, não necessariamente a presença de somente o quadro sistêmico, mas a ocorrência histológica, no pós-transplante. Ele ocorreu em 0,9, então mais ou menos essa incidência de 1 a 15%. São pacientes jovens, na idade média de 39 anos, e também com prognóstico desfavorável para o rim. Na figura de sobrevida renal, nos anos que tiveram em 66% de sobrevida ao fim de um ano. Os principais triggers identificados neste estudo foram infecção bacteriana, infecção do trato urinário, citomegalovírus, dentre outros, rejeição, especialmente mediada por anticorpo, associado ao uso de inibidores de calcineurina em 13%, e alguns, em menor número, associado à gestação. Então, a classificação de microangiopatia, ela tem evoluído, e eu vou mostrar que ela ainda continua em evolução. Então, eu trouxe essa figura de uma publicação recente do Lancet, que faz a seguinte divisão, mais ou menos como a gente havia comentado. Então, dentro da microangiopatia, nós temos causas associadas à infecção, então aqui fica CHU por pneumococo, STEC-CHU, CHU por influenza. Causas associadas à gestação, causas associadas a medicamentos, causas associadas ao transplante, seja de medula óssea ou órgão sólido. Causas que ele diz secundária, então seria hipertensão maligna, anticorpo antifosfolípide, lúpus ou outras doenças autoimunes. Causas associadas à coagulação, então existe um crosstalk entre a cascata da coagulação e o sistema complemento. Então, por exemplo, gene da trombomodulina também pode causar microangiopatia. Causas associadas ao metabolismo, como a deficiência de cobalamina, que é raro, mas uma causa que a gente tem que pensar em criança. Causas que hoje não são associadas ao complemento, variante desse DGKI, uma proteína do citoesqueleto. E as causas, finalmente, relacionadas à via alternativa do sistema complemento, que seria ou a presença de uma variante, antigamente nós falamos de mutação, relacionada à via alternativa do sistema complemento, ou um anticorpo antifator H. Então, dito isso, nós temos aqui a síndrome hemolítico urêmica atípica, e também entra ali no espectro de diagnóstico diferencial das microangiopatias, que é uma doença genética rara, na verdade ela é ultra rara, ela tem incidência de 1 a 2 casos por milhão, ela se manifesta clinicamente como MAT, praticamente indistinguível de qualquer outra condição, e a patogênese dela está relacionada a anormalidades da via alternativa do sistema complemento. É importante que a gente identifique todas essas microangiopatias, inclusive a CHU, porque existem tratamentos diferentes para cada uma delas. Mas, até o momento, não há um diagnóstico, por exemplo, para a CHU. Outros autores preferem dizer que é uma microangiopatia relacionada à disfunção da via alternativa do sistema complemento. O diagnóstico ele é clínico de exclusão. Então, tem que considerar a história clínica, os antecedentes, os exames laboratoriais, e um diagnóstico ainda eminentemente clínico. Então, o que está acontecendo aqui nessa microangiopatia, onde existe uma desregulação da via alternativa, é que eu tenho deficiência de fatores inibidores do complemento, como fator H, fator I, alguns fatores de membrana, como MCP, ou fatores de ganho de função, função excessiva, basicamente o cofator C3 e o cofator B. Então, isso vai fazer com que você tenha uma amplificação exagerada da via alternativa, formando mais C3-convertase, mais C5-convertase, com isso muita anafilotoxina, C5A, e complexo de ataque à membrana, C5b9. Uma destruição endotelial descontrolada. Aqui eu coloquei à direita 2 vídeos relacionados ao sistema complemento, que podem nos ajudar também a entender melhor esse processo com algumas ilustrações. E Facuri, que é um grande especialista na área, diz para nós que a genética pode ser um caminho dessas microangiopatias relacionadas à via alternativa do sistema complemento, e vejo na figura à direita as causas secundárias, ou quando você pesquisa a genética, né, então a genética de significado incerto são ali em azul, e as patogênicas são em rosa. Então, HELP síndrome, STEC-CHU, causas secundárias e voluntários sadios não tem variantes relacionadas ao sistema complemento. E na figura acima, assinalada em azul, as causas que estão relacionadas à CHU mesmo, em crianças, por exemplo, ela tem, causas associadas à gestação, tem uma alta participação de variantes relacionadas à via alternativa do sistema complemento. Interessante também que na hipertensão maligna, que evolui com microangiopatia, também há uma frequência bastante elevada de variantes relacionadas à via alternativa do sistema complemento.
Esse é um trabalho brasileiro, né, do grupo de Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e é um reporte de Shua, né, de casos, então, onde fez todo aquele diagnóstico diferencial, então você seguiu todo aquele fluxograma, excluiu o PTT, excluiu o STAT-Shua, excluiu causas secundárias, e o diagnóstico mais provável foi o diagnóstico de Shua. Então, é um estudo de 75 pacientes, esse registro ele está hospedado na Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, qualquer um de nós pode ali fazer o cadastro dos nossos pacientes, mostrando a maior frequência de ocorrência desses pacientes no Brasil no mapa, então nós temos mais casos no estado de São Paulo e em Minas, e mostrando que é uma doença de adultos jovens, então é uma doença de crianças e adultos jovens, veja a média de idade, aqui é mediana, de 20,7 anos, a maioria do sexo feminino, então existe uma predominância do sexo feminino, talvez por causa do trigger da gestação. Nesse levantamento, 100% de envolvimento renal, né, nós tivemos 37% de consumo de C3, e interessante que dos que tinham genética, a literatura fala em 60% de positividade, aqui nós temos 66% de algum grau de positividade de variante genética identificada, a maioria do fator H, exatamente como a literatura fala, e nós tivemos muitas, no Brasil, por exemplo, muitas variantes relacionadas ao fator H, esse CHR1AR3, né? Então, só um comentário a respeito disso, a gente foi pedir um painel, um exame genético para a disfunção da via alternativa, o ideal é que você peça um painel NGS com o maior número de genes possíveis relacionados à via alternativa, e com a metodologia do MLPA, para pegar essas variantes relacionadas ao fator H. São largas deleções, normalmente, que se você não pedir esse MLPA complementar, acaba não identificando. Biomarcadores, tá? Que a gente vai conseguir algum biomarcador que no futuro diferencia as microangiopatias, talvez, uma promessa, esse é um estudo de reanálise do fase 3 do ravulizumab, que é um bloqueador de C5, pacientes com Shua, e eles fizeram vários biomarcadores, eu pus aqui alguns só na tela, então, por exemplo, o fator plasmático BA, que sugere a ativação da via alternativa, o C5b9 na figura A, C5b9 sérico, e a gente observa que esses pacientes com Shua, ao longo do tratamento, eles vão caindo a atividade de BA e a atividade de C5b9. E o último ali são os indivíduos normais, né? Comparação com normais. Você vê que os normais eles têm uma variabilidade muito pequena de fatores relacionados ao complemento, enquanto que o indivíduo que tem essa microangiopatia relacionada à via alternativa tem elevados níveis de BA e plasmáticos e C5b9. E à direita são os valores urinários, né? O BA corrigido pela creatinina e o C5b9 corrigido pela creatinina. É claro que isso não diferencia entre as MACs, né? Aqui está diferenciando entre atividade, né, versus indivíduo normal, mas talvez a gente não tenha apenas um biomarcador, mas um conjunto no futuro de biomarcadores para identificar essa condição. O que a literatura fala para nós também são os testes funcionais, eles começaram com a Norius em 2014, uma publicação da Blood, essa é uma publicação que segue a mesma metodologia, e que eles fizeram, pega a célula endotelial, em cultivo, né, e coloca ali o soro de pacientes com diversas condições. Então, por exemplo, no soro do paciente com Shua atípica, nós temos altos depósitos de C5b9, vistos na figura letra A. O indivíduo com hipertensão maligna, com microangiopatia, também tem altos níveis de depósito de C5b9. E os indivíduos, por exemplo, aterosclerose, doença de depósito denso, voluntários sadios, praticamente essa atividade ela é bem mais baixa. Então, esses são testes funcionais, difíceis ainda de serem feitos, porque eles são experimentais e não foram padronizados em diversos laboratórios. Outro teste chamado funcional, que é descrito na literatura, é o teste de RAM, que é usado, aqui nós usamos o teste de RAM modificado, que é o teste de RAM. Ele é usado para detectar HPN. Não é o melhor teste para HPN, mas é um teste ainda usado. Então, na HPN, nós temos o eritrócito com deficiência de CD55 e 59, que são dois inibidores do complemento. Então, esse eritrócito ele fica mais vulnerável à hemólise. Então, quando você acidifica o soro, o sangue do paciente com HPN, ele vai hemolizar. Na figura A, nós estamos vendo isso. E o teste RAM modificado foi, em vez de pegar um eritrócito, pegar uma célula endotelial, também deficiente de CD55. Então, uma célula endotelial mais vulnerável a ativação do sistema complemento. E quando a gente coloca o soro do paciente com Shua, você tem a hemólise visto na figura B. Então, você tem a positividade do teste RAM. Então, o que os autores recomendam é que quando você está diante de uma microangiopatia, você vai tratar a condição primária dela, e se você imagina que possa existir uma participação da via alternativa do complemento, como que nós podemos dosar isso? Ainda não é fácil, né? Você pode, por exemplo, solicitar C3, C4, isso a gente consegue, mas dosagem de fator H, ou atividade do fator H é um pouco mais difícil no Brasil, dosar fator B, dosar fator I, dosar atividade do complemento total ou da via alternativa, o CD46, que é o NCP, na falta de expressão dele no granulócito.
Anticorpo antifator H, então ainda é desafiador no Brasil dosar anticorpo antifator H, mas ele está envolvido na patogênese de algumas microangiopatias. Dosar C5b9 sérico, por exemplo, então poderia ter uma elevação, sugerindo que existe um desbalanço, uma ativação excessiva da via alternativa do sistema complemento. Os testes in vitro, que aqui o benefício ainda não é claro, por exemplo, aqueles 2 testes que eu mostrei anteriormente, porque, basicamente, por dificuldades de padronização do meio desses testes em diversos laboratórios, eles ainda são experimentais. E, por fim, a genética. Né? A genética é bastante interessante, mas raramente vai dar tempo de você ter a genética em mãos, no caso agudo. Né? Então, a gente usa bastante a genética depois para complementar o diagnóstico. Né? Ou, às vezes, na avaliação pré-transplante, mas ter a análise genética em mãos no primeiro episódio é bastante difícil, porque esse é um exame que é um pouco demorado. E aqui eu gostaria de colocar para nós a evolução dessa classificação e mostrar que ela ainda está em evolução. Então, em 24, nós tínhamos a primeira descrição de um caso de PTT, doença de Moscovitz, uma criança com febre, anemia hemolítica, trombocitopenia e sintomas neurológicos. A primeira descrição de Shua foi por você, em 55, uma série de casos, uma publicação em alemão, dos quais ainda tinha um caso de doença de Moscovitz. Então, tem aquela dúvida ainda, não tinha uma ideia do mecanismo fisiopatológico, PTT/Shua. Em 65, Campbell começa a descrever alguns casos familiares, então talvez exista alguma predisposição genética. A primeira descrição histológica foi feita pelos franceses, em 67, dessa lesão típica da microangiopatia trombótica. Kaplan, em 75, descreve 81 casos familiares, então com certeza poderia, em alguns casos, sim, haver uma genética envolvida em alguns casos dessa microangiopatia. E esse autor também, em 98, ele que propõe abandonar a terminologia diarreia associada. Então, no passado, a STEC-Shua era a Shua associada à diarreia positiva, diarreia negativa. Ele propõe abandonar esse termo e a gente trocar a terminologia para STEC-Shua. Isso foi proposto em 98. E a gente observa que essa classificação de 98 é muito parecida com a que a gente usa hoje. Então, a microangiopatia secundária à infecção, microangiopatia de causas hereditárias, secundárias a medicamentos e de causa idiopática. Em 2005, foi descrito a presença de que alguns casos estavam relacionados a anticorpo antifator H. Eles conseguiram dosar anticorpo antifator H. A maioria tinha variantes daquelas relacionadas ao fator H, de CHR1 a CHR3. E, finalmente, a classificação que a gente tem hoje, que é essa que nós comentamos de 2022, que é a classificação atual, né? E também esse autor ainda propõe uma subdivisão. Veja que, dentre as causas mediadas pelo complemento, né, então, se nós Shua atípica aqui, ele ainda propõe a divisão daquelas onde eu identifico genética positiva e aqueles casos que talvez existam deficiência, existam presença de anticorpo antifator H. Então, a gente deveria ainda separar. Esse caso é relacionado a anticorpo antifator H e aquele caso não. Então, a classificação ela ainda vem evoluindo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tratamento dessas microangiopatias. Né? Então, seguindo esse fluxograma, existem vários aqui de literatura, eles não diferem muito desse fluxograma que eu vou apresentar. Você faz o diagnóstico clínico da microangiopatia ou histológico. A partir daí, dosa ADAM-TS13. Se a atividade da ADAM-TS13 é menor que 10%, eu estou diante de uma PTT, o tratamento de escolha é plasmaferese. Faço PCR hepatotoxina Shiga, ainda mais se for criança ou num contexto de diarreia. Então, se PCR hepatotoxina Shiga é positiva, eu estou diante de uma STEC-Shua e o tratamento é de suporte. Se, especialmente em crianças, possa haver deficiência do metabolismo da cobalamina, então, níveis elevados de homocisteína, ácido metilmalônico. Se eu suspeitar de essa causa metabólica, eu tenho que tratar especificamente. Se eu estou diante de um contexto de uma infecção por Streptococcus, pneumonia, eu vou pensar em Shua secundária e tratar especificamente esse paciente também. E as outras causas, eu deveria tratar, são causas secundárias, onde cada uma tem um tratamento específico. Por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, hipertensão maligna, medicamentos, você suspende o medicamento, você tenta remover os fatores relacionados àquela condição. E persistindo a disfunção, persistindo a microangiopatia, eu posso imaginar que exista uma disfunção da via alternativa do sistema complemento. Aqui eu estou no mesmo ponto daquele slide, né? Então, pensando que possa existir uma disfunção da via alternativa, eu posso dosar complementos, C3, C4, posso dosar fator H, fator I, CD46, que é o MCP,
o anticorpo antifator H, como dito, né? Posso fazer a genética para diagnóstico, como eu disse, raramente a genética vai dar tempo de você ter ela em mãos, né? Mas esse autor até recomenda que poderia ser solicitado em alguns casos. Se eu tenho a genética, é bastante difícil aqui, mas esse autor até conseguiu a genética, eu tenho uma variante tipo DGKE, não relacionada ao complemento, o tratamento aí também de suporte. Mas se existe uma via alternativa, você suspeita que existe uma disfunção, microangiopatia relacionada à disfunção da via alternativa, você pode iniciar o bloqueio do C5. O representante que a gente tem no Brasil é o eculizumab. Se você não tem a possibilidade de fazer o bloqueio do C5, você faz plasmaferese, com reposição de plasma. E se não tem possibilidade de fazer plasmaferese, pelo menos o plasma, porque já vai estar repondo alguns fatores relacionados ao complemento. O ideal é plasmaferese, mas você pode também fazer plasma na impossibilidade de você ter esse recurso. E o ideal ainda seria dosar o anticorpo antifator H, porque se você tem um antifator H positivo, adicionando a plasmaferese seria também recomendado. E aqui é um outro autor, vejo que o algoritmo ele não difere muito do que nós estamos vendo anteriormente, né? Então, nós temos aqui, identifica a microangiopatia, identifica a causa secundária e trata adequadamente. Então, se você está diante de um STEC-CHU, tratamento de suporte, chupa pneumococo é o tratamento específico da condição, associada a algumas infecções, você vai tratar essa infecção, associada a doenças autoimunes, trata a doença autoimune, associada a algumas glomerulopatias, trata a condição específica, deficiências do metabolismo, por assim vai. Se eu estou diante de uma PTT, o tratamento de escolha é a plasmaferese, e as causas que possam haver participação da via alternativa do sistema complemento, eu posso aí utilizar o bloqueio do C5, lembrando que duas condições possam estar bem associadas a disfunções também, que seriam as causas associadas à gestação, e hoje também as hipertensões malignas que evoluem com microangiopatia. Qual é a recomendação de Aferes? Então, ela é 1A, o melhor grau de recomendação para a PTT. Então, realmente é o tratamento de escolha. Mas vejam vocês aqui que, no caso da MAT associada por complemento, a recomendação é um nível de evidência baixo. Nós temos um nível de evidência 2C. E esse é um slide, um fluxograma de palma da Lilian, um trabalho também bastante elegante a respeito de tratamento. E ele coloca para nós, segue mais ou menos o fluxograma, identifica a microangiopatia, diferencia PTT, diferencia STEC-CHU. Se eu tenho certeza que a desordem é uma CHUA, o complemento com certeza está envolvido. Eu vou iniciar o mais precocemente possível o bloqueio do C5. Nas causas secundárias, onde não existe participação do sistema complemento, secundária a drogas, por exemplo, você vai tratar aquela condição específica. E numa condição que possa haver participação da via alternativa do sistema complemento, considere também o início do bloqueio do C5, aí no caso por um tempo determinado. Lembrar que não é fácil saber se existe, no momento, envolvimento do sistema complemento, né? Porque você tem testes funcionais que não são fáceis, como eu mostrei, dosar fatores relacionados ao complemento que também não é tão usual, e genética que não é também simples e rapidamente disponível, né? Mas talvez essas causas secundárias relacionadas ao complemento estejam evoluindo. Vejam aqui um trial, registrado no Clinical Trials, que tenta MAT associado a um trigger. Né? Então, o trigger principalmente seria doença autoimune, infecção, transplante de órgãos sólidos, medicações ou hipertensão maligna. Então, você vai randomizar o paciente para tratamento habitual daquela condição, ou tratamento habitual mais o inibidor do C5 por um período. Então, talvez, nós não temos evidências aqui ainda, de utilizar bloqueio do C5 nessa condição, mas talvez a gente tenha evidências mais robustas no futuro. E a prevenção antes do transplante? Eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre isso. Aqui são os casos de MAT que existem participação do sistema complemento, né? Então, se você sabe que possa haver uma participação, esse paciente, por exemplo, pode ter uma CHUA, e a gente tem que pensar nisso, especialmente nos casos de hipertensão maligna, pacientes que perderam o rim por essa condição, as etiologias pós-parto, então, ela teve uma doença renal crônica pós a resolução da gestação, ou especificamente o paciente que te traz uma biópsia com microangiopatia trombótica, a gente vai seguir mais ou menos o fluxograma aqui do CADIGO de 2017. Então, ele recomenda a genética. Então, você tem tempo para fazer a genética. O paciente está lá no pré-transplante. Você vai fazer a genética com o maior número de genes possíveis, preferência com MLPA também, e o anticorpo antifator H, que no Brasil a gente não consegue fazer, consegue só a genética às vezes. Então, você vai estratificar eles em alto risco, variante do fator H, C3, cofator B, e aí o ideal seria transplantar com anti-C5, por exemplo, com eculizumab.
Moderado risco, variante do fator I, presença de anticorpo antifator H, o ideal é eculizumab também, ou no mínimo uma plasmaferese. E se você não identifica variante alguma, não tem anticorpo antifator H, talvez a MCP, que é uma variante mais benigna, aquela que é considerada de risco menor, de recidiva, você possa transplantar esse paciente e observar, certo? Você não vai fazer nenhum tipo de profilaxia, essa é uma recomendação do CADIGO de 2017. E vendo um pouco o resultado disso, os franceses têm o melhor estudo, né, que é o estudo do Zuber, e é um estudo retrospectivo. O que ele fez? Ele foi observar na França o que aconteceu após a introdução desse protocolo, né? Então, os pacientes classificados em alto risco que receberam o eculizumab na curva cinza não recidivaram, vocês podem observar aqui, um alto risco, em comparação à recidiva, que é a curva, a seta mais escura. O risco moderado também praticamente não recidivaram, e o baixo risco, que não fez nenhuma profilaxia, tinham só 9 pacientes, esses pacientes também não recidivaram. Esse estudo aqui é bem recente agora, publicado na Transplantation, que é do pessoal do Reino Unido, e também com a mesma estratégia. Interessante que é um estudo retrospectivo, né? Então nós temos, por exemplo, a coorte de eculizumab profilático na primeira figura, são 38 pacientes, e a coorte controle, que são casos históricos, mas eles fizeram a genética de todo mundo, né? Então esses pacientes que não usaram profilaxia tiveram uma evolução bem ruim, veja ali, 1 ano, 60% de sobrevida renal, conta mais que 90% do grupo de eculizumab, pelo menos em 12 meses, e somando todos esses pacientes na figura B, e que não tiveram tratamento, a cor histórica, realmente, quando você tem variantes de alto risco de recidiva, a sobrevida é muito ruim, ali na curva em vermelho, tá? Comparados com variantes de médio risco de recorrência, comparados com as variantes de baixo risco, que é na curva mais escura. E do Brasil nós temos esse estudo, que foi através de um contato via BTO entre os centros de transplante que tinham um caso de Shua. Então, o paciente fez todo aquele fluxograma, o diagnóstico mais provável era Shua, e o que aconteceu com esses pacientes no transplante, num estudo retrospectivo também, e aqui a curva é de risco, né, essa curva à esquerda, né, mostra que em 3 anos, mais ou menos, sem eculizumab, 86% perdem o enxerto, enquanto que o uso de eculizumab de tratamento é quando você tem a recidiva pós-transplante, aí você precisa fazer o medicamento. Profilático você já usa logo no início. Tanto em profilático quanto tratamento tem uma taxa de perda menor que 10%. Bom, descontinuidade, eu pus só um trabalho, tem vários estudos na literatura, mas esse também é de Facul e da Blood, é o estudo prospectivo, talvez o melhor desenhado, né? E ele faz o seguinte: pacientes com mais de 6 meses de uso de eculizumab, né, eles vão parar, sem evidências de hemólise, e vão ser monitorizados em casa, com dipstick urinário, o paciente faz o dipstick, observa se tem hematúria, proteinúria, e uma frequência bem próxima de exames de hemólise também, eles vão ao centro fazer exames. E se tiver recidiva, ele recebe o eculizumab prontamente. E ele observa 23% de recidiva. À direita nós vemos que são maiores as recidivas nas crianças comparadas aos adultos, e o maior risco de recidiva em pacientes na curva em vermelho, que tem variantes patogênicas relacionadas à via alternativa do complemento. Também foram maiores no sexo feminino e em pacientes que tinham C5b9, ele dosou C5b9, acima do limite da normalidade. Quem tinha C5b9 alto, recidivava mais. Então, desse estudo, a gente conclui que a gente não sabe muito bem ainda sobre descontinuidade, mas talvez uma parcela de pacientes possa descontinuar, não precisa usar o remédio para a vida toda, especialmente aqueles onde não há variantes identificadas do sistema complemento. Então, nós discutimos muito isso porque o custo do tratamento, infelizmente, é muito alto. Veja a conclusão desse estudo da Lancet, né? E as microangiopatias mediadas pelo sistema complemento são eventos raros, entretanto, com alta mortalidade. Entretanto, essas novas terapias anti-C5, anti-complemento, elas modificaram a evolução da história natural, da progressão da doença, e especialmente em países de alta renda. E são necessárias medidas urgentes para que a gente consiga o acesso desses medicamentos em países de mais baixa renda. E nesse artigo à direita, a gente discute um pouquinho de como é o acesso do eculizumab, por exemplo, no nosso país. Infelizmente, o acesso ainda é judicial, um acesso difícil de ser obtido, o medicamento realmente tem aí um elevado custo para os sistemas de saúde. Custo-efetividade, tem muito pouca coisa na literatura, mas esse é um trabalho muito interessante que eu gostaria de compartilhar, é do MDT, e ele faz um estudo simulado, como se fossem transplantes com doador vivo apenas, simular transplantes com doador vivo em pacientes com Shua, e tem lá as taxas de recidiva já advindas da literatura, e a gente observa que o paciente em diálise, permanecer em diálise é o pior quali, né,
Então, não é uma boa estratégia. Transplantar sem eculizumab também não. E o mais efetivo foi usar o eculizumab em recorrências, que é a seta azul. Então, tem o melhor quali e a melhor efetividade. O que seria isso? Seria dar eculizumab por 3 meses em cada recorrência. Vocês vejam que também a seta alaranjada, eculizumab de indução, usar por 12 meses, foi um esquema também razoavelmente custo-efetivo. E o esquema em vermelho, que é o que tem maior custo mesmo, né? Um esquema que você usa o eculizumab lifelong, para toda a vida. Então, esse uma forma de você utilizar um medicamento que tem um custo muito elevado. E as perspectivas do tratamento na MAT por complemento. Então, o que nós temos? Nós temos o eculizumab, que foi aprovado em 2011 pelo FDA, tanto para HPN, que já vinha sido aprovado antes, agora em 2011 para a Shua. E esse nós temos disponível no Brasil, aprovado pela Anvisa. Em 2019 tem o ravulizumab, que é um outro bloqueador do C5, ele é semelhante ao eculizumab, só que ele tem uma longa duração. O eculizumab você aplica de 15 em 15 dias, e o ravulizumab é cada 8 semanas. E aí eu coloquei só 2 estudos que estão perspectivas relativamente próximas. O crovalimab, que é um bloqueador do C5, subcutâneo, que tem estudos de fase 3 aqui no Brasil, inclusive em andamento. O Brasil é um centro participante desse trial internacional. E o pitacopan, que é um bloqueador do cofator B, uma droga oral, que também tem alguns centros no nosso país que estão participando desse estudo. Esse é um slide emprestado aqui da HPN. Então, primeiro os tratamentos chegam para a hemoglobinúria paroxística noturna, depois eles vêm provavelmente para a chuva, né? Mostrando toda essa perspectiva de bloqueio que nós temos hoje. Então, o que nós temos já eficazmente disponível é o eculizumab e o ravulizumab. Provavelmente o crovalimab vai vir ali, o bloqueio do C5, aí nessa caixa vermelha. O bloqueador do fator B, então é uma via mais proximal do complemento, né? Que é uma droga oral, estudos de fase 3. Para HPN tem o bloqueador do fator D, e existem drogas para bloquear o C3, como o pegacetacoplan, dentre outras. Então, várias perspectivas podem, no futuro, vir aqui como alternativas terapêuticas para esse grupo de pacientes. Mensagens finais. A principal causa de microangiopatia, elas são causas secundárias, tá? No transplante, a ocorrência de microangiopatia é alta, ela vai 15%, mas ainda assim as causas secundárias são mais frequentes. Por exemplo, em pós-transplante, mais frequente que você tem a secundária infecção, secundária rejeição mediada por anticorpo ou medicamentos. Na gestação, a causa mais provável é eclâmpsia HELP. Se vocês terem uma ideia, a incidência de eclâmpsia pode chegar a 7% das gestações, segundo algumas literaturas, então é mais provável que eu tenha essas duas condições. É importante o diagnóstico assertivo da MAT, porque o diagnóstico, o tratamento ele é dirigido para essa causa básica. Então, tem causas raras que têm tratamentos de precisão. Então, eu preciso tentar chegar num diagnóstico mais fino da microangiopatia. E o bloqueio do C5, eu estou dizendo C5 porque é o tratamento que nós temos hoje, futuramente talvez nós teremos outras vias a serem bloqueadas do complemento. Ele está indicado nos casos de microangiopatia associada a essa disfunção do sistema complemento. A Shua é uma doença que alguns denominam, por exemplo, como uma MAT secundária à disfunção da via alternativa do sistema complemento, uma doença ultra rara, e se manifesta clinicamente também com MAT. A incidência dessa patologia é de 1 a 2 casos por milhão. E quando a gente vai ver dos casos de MAT, ela é inferior a 5%. Então, aquela referência que eu trouxe, por exemplo, nos dá uma percentagem de 3,7%. Entretanto, a Shua é importante que eu reconheça porque ela recorre frequentemente após o transplante. Então, às vezes eu tenho um paciente lá no pré-transplante que tem Shua, eu não identifico, se ele transplanta, provavelmente essa doença vai recorrer. E a classificação de MAT, ela está em constante evolução. Você vê que até o momento, até os autores ainda querem até separar, talvez, a anticorpo antifator H das condições relacionadas à disfunção do sistema complemento. E existem esses pontos que necessitam de mais estudos, são muitos, né? Algoritmos, testes para diferenciar MAT, rapidamente nós não temos. Nós temos vários Core+Nick que servem para PTT. É PTT ou não. Mas não temos outros scores que nos digam qual MAT é mais provável de acontecer. Biomarcadores ou outros testes que são confirmatórios, especialmente no caso de Shua, por exemplo, que ainda é um diagnóstico de exclusão, diagnóstico eminentemente clínico. E as indicações de bloqueio de C5 hoje são basicamente para essa microangiopatia com disfunção do sistema complemento, e talvez no futuro a gente estenda para MAT com gatilho, onde exista a participação do sistema complemento seja também positivo, mas são pontos ainda que estão em estudos clínicos. Outro ponto que a gente também não sabe é o tempo de uso do bloqueio de C5, né? Então, talvez em alguns pacientes a gente possa suspender ou usar apenas por um período determinado de tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo, pela brilhante apresentação. Passei um tema denso, mas uma apresentação bastante didática e bastante completa. O Gustavo está à disposição tanto da plateia virtual quanto da plateia presencial para discussão. Um dado que me chamou a atenção, Gustavo, logo no início da sua apresentação, considerando as possibilidades de diagnóstico diferencial, quando você mostrou alguns dados epidemiológicos de STAC-SHU, é que, pelo menos no dado que nós temos disponível, você mostrou lá a Argentina e depois Estados Unidos, Europa e Japão, né? Não tem grandes informações de países subdesenvolvidos onde a gente imagina que deveria ter uma maior concentração, considerando a natureza da doença, né? Uma doença induzida por uma bactéria associada especialmente à infecção de alimentos, né? Será que nós estamos diante de um fenômeno de baixo diagnóstico em países subdesenvolvidos como o nosso, ou em desenvolvimento como o nosso? Perfeito, Lúcio. Eu acredito que sim, né? Então a gente talvez publique menos, não sei qual o ponto, né? Você vê que naquele slide de outbreaks, né, são surtos. Talvez a Argentina tenha surtos, provavelmente deve ter, porque a incidência de STAC-SHU lá é maior que os outros países, né? Mas você tem poucas publicações, tanto é que eles não constam naquela revisão de casos, né, de surtos de STAC-SHU, né? Então, talvez a gente tenha dificuldades realmente de fazer diagnóstico, tenha dificuldade de fazer PCR para toxina antiga, confirmar realmente que nós estamos diante de um STAC-SHU. Talvez a gente tenha que melhorar nossos métodos diagnósticos e publicar mais, né? Publicar também, porque faltam dados de países aqui de média e baixa renda. Basicamente, publicações desse sentido a gente tem da Europa e Estados Unidos. Perfeito. O doutor Hélio disse que tinha uma intervenção para fazer depois da sua apresentação, então eu vou convidar ele aqui para fazê-la. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela apresentação. Claro que eu vou centrar a minha pergunta e a sua discussão no transplante. E eu fiquei feliz de você mostrar o trabalho que nós fizemos aqui com a doutora Cíntia Montenegro e o doutor Luiz. E, através daquele trabalho, fica um pouquinho mais complexo de fazer o diagnóstico diferencial de microangiopatia trombótica após o transplante. Lá nós tínhamos a questão histopatológica, só arteríola, arteríola e glomérulo, com ou sem mesangiólise, e mesmo, eu gostaria que você comentasse isso, mesmo sem manifestação sistêmica. Muitos dos nossos pacientes não tinham manifestação sistêmica. Então, claro, e o diagnóstico diferencial, ele adiciona várias variáveis, por exemplo, a questão do doador, onde possivelmente esses sistemas de coagulação, complemento e inflamatório já estão ativados, depois a imunossupressão e, por último ainda, todos os fenótipos de rejeição. E naquele trabalho, as causas que você demonstrou, elas foram atribuídas, baseadas em raciocínio lógico, e não necessariamente elas estão corretas. Então, a minha primeira pergunta é, assim, sabendo que o desfecho da microangiopatia trombótica após o transplante é extremamente desfavorável, será que não seria melhor nós sermos mais pragmáticos e abordarmos todos esses sistemas conjuntamente? Porque é interessante que a maior parte que você listou claramente, possivelmente para o rim nativo, é o tratamento de suporte e o tratamento da questão da doença desencadeadora. Mas eu acho que ficou claro que a doença desencadeadora não é o único fator aqui de risco em questão. E com esse prognóstico bastante desfavorável, eu acho que nós estamos perdendo tempo em abordar todo esse processo fisiopatológico. E, em segundo ponto, essa questão provavelmente o doutor Luiz vai comentar, se a terminologia é microangiopatia trombótica, por que nós nunca testamos o controle do sistema de coagulação? Perfeito, doutor Hélio. Eu acho que, eu concordo com o senhor, assim, a gente talvez tenha que migrar, porque o grande problema dessas microangiopatias relacionadas ao sistema complemento é a falta de um teste acurado para seu diagnóstico, né?
Então, se esse paciente, no contexto do transplante, tem múltiplos fatores, então ele tem infecção trato urinário, ele tem CMV, condições relacionadas ao doador, e aquilo é um trigger, ou seja, um fator desencadeante, ou é a causa primária. Então, quando a gente vê isso no contexto, esse quadro abre no pós-transplante, você leva um grande tempo para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, eu lembro de um caso nosso também, que eu tenho certeza que é chuva, né? Então, é um caso que abriu com microangiopatia, ele abriu só com a microangiopatia. A literatura fala de 30% dos casos só com microangiopatia histológica e sem quadro sistêmico. Então, a gente biopsiou, tinha certeza que era uma glomerulopatia, era uma microangiopatia trombótica. Aí começa o rol de diagnóstico diferencial, tira o medicamento, não era uma rejeição mediada por anticorpo, segue todo o protocolo, começa a férise. E esse paciente evolui, ele entra em diálise, a despeito da férise, mas você consegue, ele manifesta, a posteriori ele faz o quadro sistêmico, anemia, plaquetopenia e então, talvez em algum momento ele faça, talvez no momento que se biopsiou não, mas se o insulto persiste, ele faça, e é o que aconteceu com esse caso. A plasmaférese controla o quadro hematológico, não há dúvida, controla geralmente, mas o quadro renal não. Então, esse paciente entra em diálise, né, a gente faz várias biópsias, todas com microangiopatia, sem nenhuma evidência de rejeição, infecção foi afastada, infecção bacteriana, infecção viral, retirado o inibidor de calcineurina e outras drogas potencialmente associadas, e esse paciente recebeu o bloqueio do C5, a gente conseguiu o bloqueio do C5, ele recuperou função renal e hoje está fora de diálise, ele fez 30 dias de diálise. E a genética não deu tempo também, a gente não tinha genética para diagnóstico, né, nem teste funcional, como a literatura fala, só tinha C3, que era baixo nesse caso. E a genética dele é positiva, então ele tem uma variante do fator I e do cofator B, são duas variantes. Então tem certeza que existe uma desregulação da via alternativa. Então, a recomendação que o próprio Cadigo faz, eu acho que é bastante interessante, que a gente tente identificar esse paciente antes do transplante. Então, esse caso eu acho que eu não conseguiria identificar, porque era uma etiologia determinada, não tinha história de hipertensão maligna, não tinha história de microangiopatia trombótica prévia. Mas se a gente tentar identificar previamente, fazer essa análise da genética, se eu tivesse a genética antes, eu vou olhar, não, tem uma variante do fator I, uma variante do cofator B patogênica, isso aqui provavelmente vai ter que usar o bloqueador do C5 pelo menos por um período. Então, acho que esse seria o caminho, né? E o caminho futuro é a gente buscar um biomarcador, um teste funcional, algo melhor, que possa diferenciar esse paciente só de causa secundária, o que é trigger, o que é causa secundária. Né? Algum comentário sobre o uso de anticoagulação, Gustavo? A segunda pergunta talvez seria essa via da cascata da coagulação tem um crosstalk, né, entre a cascata da coagulação e a via do complemento. Por exemplo, paciente com variante da trombomodulina, que é uma das ativadoras da trombina, né, acaba também ativando a C5 convertase. Então, pacientes que têm variante, que nem essa classificação da Lancet coloca, são microangiopatias relacionadas ao sistema complemento. Então, plasminogênio e trombomodulina mutadas, com variações, podem fazer com que o paciente também tenha microangiopatia. Doutor Luiz Moura, algum comentário? Interessante, o Gustavo, você ter mostrado aquele trabalho original da Madame Habib nos anos bem lá para trás, né, anos 70, em que ela é a primeira grande descrição histológica daquilo que se chamava de síndrome urêmica clássica. E interessante não só nesse artigo, como depois nas publicações e no próprio livro dela, ela coloca elementos morfológicos prognósticos em termos do que você encontra na biópsia e aquilo que você deve esperar na evolução do paciente com essa doença no rim nativo. Então, quando o quadro é basicamente uma necrose cortical, o que é prognóstico é a quantidade de necrose ou de perda de glomérulos naquele momento, ou seja, um processo que tem começo, meio e fim. Se eu tenho uma necrose cortical maciça, e se eu tenho uma necrose cortical salpicada ou em vários pontos, isso pode definir um prognóstico de função renal depois. O segundo ponto é quando você pega o glomérulo quase que exclusivamente com mecanismos trombóticos intraglomerulares, o que tem um prognóstico razoavelmente bom, porém tem lá na frente o aparecimento da proteinúria por conta da reorganização endotelial, formação dos duplos contornos e a alteração estrutural do glomérulo com proteinúria persistente depois.
E o terceiro grande grupo é o grupo que tem lesão arteriolar aquém do glomérulo. Esses são os casos que saem mais cedo ou mais tarde com hipertensão e que evoluem para insuficiência renal crônica. Se a gente pegar isso grosseiramente falando, daquela época e trouxer para os dias atuais, teoricamente a gente teria condição de estabelecer algum grau de prognóstico olhando a lesão histológica. O resto é meio adivinhação. A tentativa de mostrar a ativação do sistema do complemento é complementar, porque você tem métodos melhores para fazer isso. Ou seja, procurar complexo de ataque membrana na biópsia ou procurar elementos de clivagem do complemento, eles são efetivamente complementares. Você consegue fazer isso de outras formas e mais rápido e mais eficiente, eu diria. O ponto da trombose, e eu concordo plenamente com você, o mecanismo de coagulação e o mecanismo de ativação do complemento, eles trabalham muito em conjunto. Obviamente, o sistema do complemento, ele também tem um pé na inflamação. Então, neste contexto, como eu disse anteriormente, lesão endotelial é fruto de uma balança de dois grandes elementos, inflamação de um lado, coagulação do outro. E poderíamos colocar no meio desse caminho o sistema do complemento, que tanto abre em direção à inflamação, como também em relação aos mecanismos de coagulação. Concordo plenamente com você que nós estamos muito longe ainda de chegar num consenso em termos daquilo que vai ser relevante ou não para estabelecer uma estratégia terapêutica. Mas acho que o caminho é bastante promissor. Esta divisão mais voltada para etiologia, ou possível etiologia, me parece bastante interessante. Acho que, do ponto de vista morfológico, nós temos muito pouca coisa ainda para avançar, para ajudar nesse sentido, porque os quadros são muito semelhantes entre si. É muito difícil estabelecer etiologia a partir da resposta do glomérulo ou do rim à agressão. Então, acho que essa tentativa de ir para o lado das possíveis causas me parece mais racional e mais inteligente, no sentido de poder estabelecer aquilo que vai ser a estratégia terapêutica para ser definida no futuro. Gustavo, antes da gente finalizar, duas perguntas muito rápidas. Assim, você citou a questão do diagnóstico diferencial da importância do teste genético e da pesquisa de anticorpos antifator H. Você tem ideia de custo disso aqui no Brasil? É uma primeira pergunta. E a segunda é identificando-se mutações relacionadas à produção de determinados fatores de controle de complemento que são hospedados no fígado. Qual é a sua opinião sobre o transplante de fígado para esses pacientes? Perfeito, Lúcio. Um teste hoje para painel NGS varia muito em relação a laboratórios. Nós podemos dizer que custa entre 3 mil a 4 mil reais. Talvez você encontre por 2.500 a 4 mil reais um painel NGS. Né? É caro, é um exame caro. Anticorpo antifator H, nós não conseguimos dosar no Brasil. Tá? Então, acho que a gente precisa ir atrás disso, ver exatamente como faz, se a gente vai mandar para fora, mas a gente não dosa. Eu não conheço ninguém, não sei se alguém aqui da audiência dosa anticorpo antifator H. Então, a gente tem uma certa dificuldade. Eu acho que não temos um laboratório de referência. O Adam, por exemplo, Adam TS3, era feito na Clínica Maio, mas a gente mandava para o laboratório, eles mandavam para a Clínica Maio. Hoje não, parece que o laboratório Fleury faz no Brasil, provavelmente tem um volume maior. Eu não sei se a gente tem muito pouco volume de solicitações, os laboratórios acabam não se interessando por isso, né? E em relação à segunda pergunta de transplante hepático, transplante combinado de fígado e rim, né, para pacientes com CHUA, é uma estratégia que, quando você documenta que você tem fatores que são de produção hepática, fator H, fator I, então se você tem deficiências desses fatores, provavelmente o transplante combinado seria de grande valia, mas é um procedimento de alta morbimortalidade. Existe uma publicação um pouco mais recente que não tem tanta morbidade assim, mas hoje, com o advento dessas terapias novas anti-C5, praticamente é preferível que você faça o transplante com algum grau de profilaxia. Nem que você não use para sempre o remédio, você use por um período determinado, né? Mas me parece uma estratégia com uma menor morbidade. Perfeito. Antes de encerrar, a gente vai divulgar a próxima reunião da próxima semana.
Então, na próxima semana, nós vamos contar com a presença como palestrante do professor Arthur Beltrame Ribeiro, presidente aqui da Fundação Oswaldo Ramos, professor titular aqui da Escola Paulista de Medicina, e ele vai falar sobre os inibidores da SGLT2, um tema de bastante interesse da clínica médica e da nefrologia atualmente. E antes de passar a palavra a você, Gustavo, para as suas considerações finais, eu queria mais uma vez, em nome da nossa disciplina, da Fundação Oswaldo Ramos e do Hospital do Rim, agradecer a sua participação, a sua colaboração, sua presteza em sempre atender os nossos chamados. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Eu que agradeço, Lúcio, Renato, doutor Hélio, doutor Medina, pela possibilidade de fazer aqui essa exposição, um assunto complexo, mas acho que a gente conseguiu aí debater bastante e melhorar um pouco o entendimento das microangiopatias. Muito bom. Bom dia a todos e uma ótima semana.